Olá, ouvinte do Leitura com Afeto, o seu podcast afetuoso quinzenal. Eu sou a Marilane Freitas e hoje trago um texto maravilhoso do escritor Mário de Andrade chamado O Peru de Natal. Como estamos aí nessa época natalina, essa época maravilhosa, eu achei de bom tom trazer esse texto maravilhoso e incrível para vocês conhecerem. Vamos ouvir? O nosso primeiro Natal de família, depois da morte do meu pai, acontecida 5 meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fôramos familiarmente felizes, nesse sentido muito abstrato da felicidade. Gente honesta, sem crimes, lar sem brigas internas, nem graves dificuldades econômicas. Mas, devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo, de uma exemplaridade incapaz, acolchoado no medíocre, sempre nos faltara aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais, um vinho bom, uma estação de águas, aquisição de geladeiras, coisas assim. Meu pai fora de um bom errado, quase dramático, o puro sangue dos desmancha-prazeres. Morreu meu pai, sentimos muito, etc. Quando chegamos nas proximidades do Natal, eu já estava que não podia mais para afastar aquela memória obstruente do morto, que parecia ter sistematizado para sempre a obrigação de uma lembrança dolorosa em cada almoço, em cada gesto mínimo da família. Era costume sempre na família a ceia de Natal. Ceia reles, já se imagina. Ceia tipo meu pai. Castanhas, figos, passas, depois da missa do galo. Empanturrados de amêndoas e nozes, quanto discutimos os 3 manos por causa dos quebra-nozes. Empanturrados de castanhas e monotonias. A gente se abraçava e ia para a cama. Foi lembrando isso que arrebentei com uma das minhas loucuras. Bom, no Natal quero comer peru. Houve um desses espantos que ninguém não imagina. Logo, minha tia solteirona e santa que morava conosco advertiu que não podíamos convidar ninguém por causa do luto. Não se convidava ninguém. Era um peru para nós, 5 pessoas. E havia de ser com 2 farofas, a gorda com os miúdos e a seca douradinha com bastante manteiga. Quando acabei meus projetos, notei bem. Todos estavam felicíssimos, num desejo danado de fazer aquela loucura em que eu estourara. Bem que sabiam, era loucura sim. Mas todos se faziam imaginar que eu sozinho é que estava desejando muito aquilo. E havia jeito fácil de empurrarem para cima de mim a culpa de seus desejos enormes. Comprou-se o peru, fez-se o peru, etc. E depois de uma missa do galo bem mal rezada, se deu o nosso maravilhoso Natal. Bom, principiou-se a comer em silêncio. Lutuosos, e o peru estava perfeito. A carne mansa, de um tecido muito tênue, boiava fagueira entre os sabores das farofas e do presunto. De vez em quando, ferida, inquietada e redesejada pela intervenção mais violenta da ameixa preta e o estorvo petulante dos pedacinhos de nós. Mas papai sentado ali, gigantesco, incompleto, uma censura, uma chaga, uma incapacidade. E o peru estava tão gostoso. Mamãe, por fim, sabendo que o peru era manjar mesmo, digno do Jesusinho nascido, principiou uma luta baixa entre o peru e o vulto de papai. Imaginei que gabar o peru era fortalecê-lo na luta. E está claro, eu tomara decididamente o partido do peru. Mas os defuntos têm meios
Visiguentos, muito hipócritas de vencer. Nem bem gabei o peru que a imagem do papai cresceu vitoriosa, insuportavelmente obstruidora. Só falta seu pai. É mesmo, mas papai, que queria tanto bem a gente, morreu de tanto trabalhar para nós. Papai lá no céu há de estar contente. Hesitei, mas resolvi não mencionar mais o peru, contente de ver nós todos reunidos em família. E todos principiaram muito calmos falando de papai. A imagem dele foi diminuindo e virou uma estrelinha brilhante no céu. Agora todos comiam peru com sensualidade, porque papai fora muito bom. Sempre se sacrificaram tanto por nós. Foram um santo que vocês, meus filhos, nunca poderão pagar o que devem a seu pai. Um santo. Papai virara santo, uma contemplação agradável, uma inestorvável estrelinha do céu. Não prejudicava mais ninguém, puro objeto de contemplação suave. O único morto ali era o peru, dominador, completamente vitorioso. Minha mãe, minha tia, nós todos alagados de felicidade. Ai, gente, essa é uma época que mexe muito assim comigo, né? Eu penso que mexe com todo mundo. Para mim, a época natalina é um tempo de preparação, onde a gente repensa, né, todas as nossas ações que ocorreram durante o ano inteiro, vislumbra o ano novo que está por vir, tem a questão do nascimento do menino Jesus, enfim, né, são várias, digamos assim, vários sentimentos, né, que afloram assim na gente. E esse conto, O Peru de Natal, do Mário de Andrade, ele é muito rico, né, nesses simbolismos. Ele traz muitas nuances, muitas facetas assim, que a gente consegue muitas vezes se identificar com esse narrador, né, com essa pessoa que conta essa história. E fora que eu, particularmente, né, eu sou fã desse autor, eu gosto muito da forma como ele escreve, adoro o clássico que é o Macunaíma, né, dele também. Tem o outro que eu gosto, que é Amor, Verbo Transitivo, também é um livro muito bacana do Mário de Andrade. Então casou, né, de eu encontrar esse texto e ao ler, né, a forma como ele se coloca ali, essa história, né, do Peru de Natal, ele vai contar a história de muitas famílias, né? Na verdade, a família do conto é uma família que viveu anos e anos, né, oprimida, basicamente, por um pai que era conservador, né, e tinha esposa e aqueles filhos ali que viviam naquela mesa, digamos assim, o tempo todo dentro de uma forma rígida, né? O autor ele não dá muitos detalhes, mas a gente percebe que ele era frio, ele era conservador, era muito rígido, né? Até na forma como era levada a comilança do Natal, com as nozes e tudo. E com a morte, né, desse patriarca, né, desse pai, o filho narra essa história, ele vai contar, né, sobre a possibilidade de ver uma família viver com mais paz, com mais ternura. E o peru é o símbolo disso, né? O peru de Natal simboliza tudo isso. E para tanto, ele coloca, né? Muitas vezes assim a gente, eu particularmente me identifiquei muito com o personagem por conta de algumas atitudes. A pessoa é a louca da família, né? Então ele era o louco da família. E ele vislumbra, né, essa possibilidade de celebrar o Natal, celebrar o nascimento do menino Deus, mesmo em meio a esse luto, né? Porque ele logo no início ele conta, são 5 meses. Então quando a gente pensa
Nossa, para quem já perdeu alguém, sabe que 5 meses é pouco tempo, né? Então, aquele luto ali, ele ainda estava realmente vivo, como ele conta no conto, né? Tem um clima de culpa por estar celebrando. E, apesar dessa morte, né, ele quer fazer parte, ele quer fazer diferente. E esse conto ele traz, né, toda essa crítica que muitas vezes as pessoas, vamos convidar, não vamos convidar ninguém não, porque né, estamos em luto, não sei o quê, mas eles conseguem trazer ali dentro da história essa simplicidade, né, a importância de estar junto, que eu penso que isso vai totalmente de encontro, né? É uma crítica mesmo a essa sociedade consumista, né? Que pensa que o Natal é só consumir, é só comprar roupa nova, né? Ter uma mesa farta. Então, o conto ele vai justamente trazer, né? Ele vai de encontro a tudo isso. Ele, pelo contrário, ele traz ali aquela ceia, né, entre eles, e com certeza cada um deles com seus sentimentos, e a gente se apega nisso daí, né, naquilo que restou a cada um deles, e que acontece muitas vezes conosco também, né, no meio da ceia de Natal. Quem nunca parou para olhar e pensar, diz, o que eu estou fazendo aqui, né, e aí isso te remonta, né, a vários sentimentos e a várias memórias, com certeza. E ele consegue trazer, né, essa reflexão para nós hoje. Então, esse texto do Mário, ele me levou a refletir muito, né, sobre como que eu tenho feito essa preparação para esse período na minha vida. O que eu estou valorizando, né? Se eu estou valorizando as coisas reais e verdadeiras realmente. Então, ele me trouxe, né? Mexeu comigo nesse sentido. E daí eu lembrei que de uma época em que nós fizemos uma festa, né, de fim de ano, uma festa de Natal, um jantar, e foi feito um amigo oculto, né, com toda a família, minha mãe, minha avó, meus tios. E o presente, ele tinha que ser algo feito por nós, né? Você fez o sorteio, né, do amigo oculto, porém o presente tinha que ser algo que eu tinha que fazer. Podia ser um artesanato, uma pulseira, uma carta, um desenho, enfim. E eu lembro que naquele ano, assim, me marcou muito isso, porque eu sempre gostei dessas coisas de artesanato, coisas manuais, e até hoje, né, eu trago isso comigo. Eu valorizo muito isso. E de repente esse texto ele me trouxe, sabe, a mente, essa memória. Foi um Natal assim que me marcou muito, porque eu fiz um desenho, né, uma obra de arte. Eu devia ter meus 8 anos, 7 anos, então a minha tia, que era a tia Ana, foi ela que ganhou o meu quadro lá de presente, que eu fiz em homenagem para ela. E eu ganhei uma carta, um cartão do meu irmão. Meu irmão fez um cartão lindo para mim, assim, sabe? Todo no papel madeira, todo desenhadinho, com vários desenhos, vários dizeres, né? Me desejando um Feliz Natal, dizendo que me amava. Então, foi algo assim que me marcou, né? Então, esse texto, ele me trouxe isso, assim, eu fiquei realmente muito, muito mexida com ele. E eu espero, né, que ele também traga, né, para você alguma memória, né, algum pensamento, alguma reflexão. E nós vamos ficar muito felizes em saber, né, a sua opinião, o que você achou desse texto. Pode procurar a gente lá no Instagram, na nossa rede social, @leituracomafeto_podcast, ou no nosso canal do YouTube. Aproveita para seguir, compartilhar, divulga aí para os seus amigos. E eu espero que você tenha gostado e aguardamos você para o nosso próximo episódio, tá bom? E um grande abraço afetuoso.